Bom dia, crianças do segundo ano. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem sagrada através dos seus mitos. Mas antes, vamos organizar o nosso material. Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis grafite e o lápis de cor. Eu aguardo. Então agora vamos abrir o nosso caderno e anotar os dados de hoje. A data, aula 35, revisão Linguagens Sagradas, ER de Ensino Religioso. Eu aguardo.
Então vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre os símbolos religiosos. Falamos que nas religiões, cada uma delas possui o seu próprio símbolo. Vamos revisar um pouquinho quais são? Nós vimos que a cruz é o símbolo do cristianismo e a lua crescente e estrela do islamismo. Nós também vimos a estrela de Davi, do judaísmo, Om, do hinduísmo, que é mais um mantra, né? Vimos também a roda do Dharma, que é do budismo, o Yin e o Yang, que é do taoísmo. E na matriz africana, nós vimos os atabaques, os fios de contas ou guias, são chamados dessas duas formas. E também vimos mais esses três símbolos: o Eru-Exim, do orixá Yansan, Ofá, do orixá Oxóssi, e Abebé, do orixá Oxum. Na matriz indígena, nós vimos que as pinturas corporais são os seus símbolos. E também vimos que o filtro dos sonhos também é um símbolo dos indígenas americanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mito. Vocês lembram dessa palavrinha? Mito? O que significa? Vejam lá na tela e acompanhem comigo. São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimentos e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Os mitos, eles se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes, misturados também com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram, formam o mito. Eu trouxe para vocês lembrarem um pouquinho as características que uma história tem que ter para que ela seja chamada de mito. Cada pontinho desse eu vou ler com vocês e explicar. O primeiro explica a origem do mundo e do homem. E faz isso por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses, como eu já falei. O segundo explica a realidade por meio de histórias sagradas. Vocês sabiam, crianças, que ao contrário das explicações lógicas da realidade, o mito ele não possui nenhuma explicação lógica e mesmo assim são aceitos como verdades. Isso se chama tradição. O terceiro item está relacionado a uma data específica ou religião. No mito, normalmente é falado assim: em tal época aconteceu isso. E normalmente nessa história vem uma divindade de uma religião. O próximo está presente em diversas culturas. Alguns assuntos, como a criação do mundo, por exemplo, são bases para vários mitos diferentes. Nós encontramos vários mitos sobre o mesmo assunto, às vezes até com o mesmo nome e os mesmos personagens, mas contado de forma diferente. Hoje eu vou trazer um exemplo e vocês vão entender melhor esse item que eu estou falando para vocês. E o último é diferente de fábula, conto de fada ou lenda. Esses modos de escrever uma história são chamados de gêneros textuais e são todos diferentes. O mito também é um gênero textual e é ele que nós vamos conhecer hoje. O primeiro mito que eu trouxe para vocês é o mito da criação do ser humano. Nós vamos conhecer um pouquinho da mitologia chinesa, mais especificamente sobre o mito que conta como os seres humanos foram criados. Segundo esse mito, o responsável pela criação é a deusa Nuá. Eu vou ler essa história para vocês. A lenda da criação do ser humano. Um dia, Nuá estava andando pelos campos, olhou para as montanhas onduladas, os rios correntes, as densas florestas. Viu que os pássaros estavam cantando e voando no céu. Os peixes estavam brincando na água
e os insetos estavam pulando na grama, e achou que o mundo era lindo. Mesmo assim, Noá se sentia muito sozinha e infeliz e não sabia por quê. Noá contou para as montanhas e as florestas sobre a solidão que sentia, mas elas não entenderam nada. Contou seus sentimentos para os bichos e pássaros, mas eles também não entenderam. Então foi sentar-se na beira de um lago para pensar sobre o que sentia, e uma brisa leve passou. Uma folha caiu na água e a imagem de Noá ficou oscilando no reflexo da água. De repente, a deusa percebeu que lhe faltava, sabe o quê? Animais iguais a ela. Pensando nisso, pegou um pouco de lama amarela na beira do lago, amassou-a e moldou uma figura semelhante à imagem que viu na água. Era um boneco pequeno com um rosto parecido e 2 mãos e 2 pés. Quando ela colocou o boneco no chão, ele ganhou vida. Noá ficou muito feliz, continuou fazendo muitos bonecos de barro e os chamou de humanos, moldando tantos homens como mulheres. O coração solitário de Noá ficou muito feliz, pois agora tinha com quem conversar. Então ela decidiu povoar o mundo com muitos humanos. Continuou trabalhando em moldar figuras. Mas o mundo era tão grande, mesmo trabalhando muito até ficar com os dedos dormentes, o mundo ainda continuava muito vazio. Então ela pegou a vinha de uma árvore, molhou-a com lama e jogou-a no chão. As gotas da lama bateram na terra e viraram figuras parecidas com as que Noá tinha feito à mão. Ela ficou jogando a vinha e espalhando os humanos por todos os lugares do mundo, criando as diferentes raças e etnias. Depois de criar muitos humanos, ela decidiu fazer uma pausa e passear um pouco para ver como as pessoas viviam. Noá achou muito estranho o que viu no local, porque descobriu que tinha poucas pessoas ali. Ficou procurando-as. Então, descobriu que muita gente estava deitada no chão, sem movimento algum. Ela chegou a tocar nos corpos, mas nada aconteceu. Percebeu que eram as primeiras pessoas que havia criado, estavam agora com cabelos brancos e tinham morrido. Ao ver isso, a grande criadora ficou muito preocupada. Ela tinha trabalhado tanto, mas as pessoas envelheciam e acabavam morrendo. Se ela quisesse um mundo com pessoas, teria que criar humanos sem parar. Então foi ao templo de Pangu e pediu ao Deus o consentimento para que se tornasse a casamenteira dos humanos. Ela recebeu essa missão e mandou os homens e mulheres reproduzirem-se entre si, para terem descendência e povoar o mundo. Noá criou a raça humana e se tornou sua casamenteira para perpetuar a existência dos seres humanos na Terra. Esse mito, ele fala da importância do ser humano para os deuses. Existem vários mitos da criação onde a humanidade ela é criada para dar vida ao mundo. Esse mito é apenas um deles. Agora eu queria contar para vocês um mito que fala sobre o surgimento da noite. Esse mito ele é bem pequeno e ele conta de uma maneira bem diferente a criação da noite. Tudo começa quando já havia a criação do mundo, já estava tudo pronto, mas faltava um elemento, a noite. Fazer a leitura é muito importante para que vocês percebam como essa história é contada. Como surgiu a noite? Esse é um mito indígena. Num tempo já esquecido, o dia não tinha fim. O sol ficava o tempo todo iluminando a floresta. Os indígenas eram obrigados a dormir no claro. Estavam cansados disso e desejavam um pouco de escuridão para conseguirem dormir melhor. Mas o sol não deixava de iluminar o eterno dia. Foi quando um velho que veio de muito longe contou que tinha visto um monstro que guardava 2 grandes potes. Os potes eram pretos e estavam cheios de escuridão.
Os indígenas imaginaram que a noite tão desejada poderia estar trancada nesses potes e resolveram ir pegar a noite. No dia seguinte, um grupo saiu para ir ao local indicado pelo velho. Andaram bastante até que viram um monstro dormindo ao lado dos potes. Quando se aproximaram, escutaram o barulho que vinha de dentro daquelas vasilhas. Era o som de corujas, macacos noturnos, grilos, rãs e dos sapos do brejo, todos esses seres que vivem à noite. O grupo de indígenas, usando o arco e flecha, conseguiram quebrar o pote menor. De dentro daquela vasilha saiu a noite e todos os seus bichos. Os indígenas saíram correndo, chegaram nas ocas e aproveitaram a escuridão para dormir um pouco. Mas a noite saiu do pote pequeno e não durou muito, era curta, não dava para descansar quase nada. Então resolveram voltar e quebrar o pote maior. 2 indígenas foram incumbidos de realizar a tarefa, pois eram grandes arqueiros. Os 2 jovens convidaram o urutau para acompanhá-los, mas aconselharam ao pássaro que corresse bem depressa, porque essa noite era maior e poderia pegá-los de jeito. Os 3 chegaram ao local onde o monstro ainda dormia e, com a habilidade dos arcos, quebraram o pote maior. Saiu de lá uma noite que não tinha fim e os 3 fugiram em disparada. Mas o urutau tropeçou num cipó e caiu, e foi lançado pela imensa escuridão. Por isso, até hoje, o urutau é uma ave noturna. E foi assim que surgiu a noite. Viram de que forma a noite foi criada segundo esse mito? Então, esse mito explica como surgiu a noite, um deles. Esse mito, ele tem o poder de mexer muito com a nossa imaginação, com o nosso pessoal. Não é mesmo, crianças? Mas, como nós já conversamos e eu já expliquei para vocês que existem vários mitos com o mesmo assunto, eu trouxe um outro mito que fala sobre o surgimento da noite. Esse conto, ele é narrado pela professora Karen. Prestem atenção como muda os seus personagens, como muda aonde a noite é escondida. Prestem bastante atenção e depois nós vamos comentar. O nome desse mito é Ayatopote e a origem da noite. Confiram lá. Ayatopote e a origem da noite. Um mito maué registrado por Tiago Haki. Quando o grande Tupana terminou de criar o mundo, deu-o ao povo maué, só não entregou a noite, pois esta ele escondeu no fundo do rio. Sabedora do lugar onde a noite estava, a Surucucu, silenciosamente acompanhada de seus irmãos encantados, a usurpou. Assim a velha e brava cobra aprisionou a noite dentro de um caroço de tucumã, escondendo-a no fundo da sua casa, uma caverna no meio da floresta, vigiada pela jararaca, pela aranha caranguejeira, pelo lacral e pela centopeia. Por causa disso, o povo maué vivia sempre cansado, pois o dia nunca chegava ao fim para que eles pudessem dormir. Os índios trabalhavam e caçavam o dia todo, e o sol nunca se escondia para que eles pudessem descansar. Isso significava que eles estavam sempre fazendo alguma coisa. Naquela aldeia, porém, morava Ayatopote, que por ser guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos, foi incumbido pelo Paini de achar a noite. Ayatopote chamou seu povo e despediu-se. Pegou seu arco feito de paxiúba, madeira que não quebra fácil, e também suas flechas, belas flechas certeiras, com as quais Ayatopote tinha matado muita caça para saciar a fome de seu povo. Assim,
o bravo guerreiro seguiu pela floresta dentro para resgatar a noite, a fim de que os maués pudessem dormir, descansar e assim sonhar. O destemido guerreiro passou muito tempo caminhando até chegar à caverna onde Surucucu guardava a noite. Da entrada ele falou: Surucucu velha, eu vim buscar a noite para o meu povo. Aqui deixo em troca o meu arco para poder caçar e pegar o que desejar comer. Surucucu olhou o guerreiro e respondeu: Infelizmente não posso aceitar o seu arco. Como vou poder fazer uso dele? Não tenho mãos. Não quero seu arco nem suas flechas. Volte para o seu povo. A noite continuará comigo. O valente Auia-Topote, embora não tivesse desistido, retornou à sua aldeia. Muito tempo depois, voltou à casa da Surucucu, levando em seu paneiro uns inhapé, uma espécie de chocalho que o povo maué utiliza em noite de festa para chamar os espíritos bons da floresta. Surucucu de longe viu Auia-Topote chegar. Aqui estão esses inhapé que lhe trago. Amarre-os em sua perna para enfeitá-la e você ficará muito bonita e poderá dançar chocalhando. Surucucu olhou para a mão do Auia-Topote e respondeu: Não tenho pernas. Não vê que me movo arrastando o corpo? Mas pode amarrá-los em meu rabo. Ficará bonito. Auia-Topote amarrou os chocalhos no rabo da Surucucu e a partir de então, toda vez que a cobra fica brava, com vontade de morder, ela balança o rabo fazendo shh, 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 chocalhando, para avisar que está por perto. A Surucucu gostou do presente, mas mesmo assim a esperta não entregou a noite ao Auia-Topote. O valente guerreiro voltou para sua aldeia e, depois de um tempo, voltou trazendo pote de veneno. Surucucu, eu lhe trouxe veneno. Me dá a noite. É de veneno que eu preciso. Por isso vou lhe entregar a noite, respondeu a cobra. Então a Surucucu chamou seus parentes encantados e dividiu com eles o veneno. Apenas 2 de suas irmãs não receberam, a Cutimbó e a Caninana. As 2 eram bravas e estavam brigadas com a velha e brava cobra. Ela entrou na caverna e teceu uma cestinha de inhambé cipó grosso e resistente da floresta. Colocou a noite dentro e entregou ao Auia-Topote. Os parentes de Auia-Topote, que assistiam a tudo escondidos no meio do mato, quando viram ele sair com a cesta da casa da Surucucu, foram logo ao seu encontro perguntando: O que tem dentro da cesta? É verdade que é à noite? É verdade, respondeu ele. Mas só podemos abrir quando chegarmos à aldeia. Foi a Surucucu que me deu essa orientação. Mas os parentes da Auia-Topote não resistiram à curiosidade e, de tanto insistirem, ele acabou abrindo a cestinha. Da cesta de inhambé, feita pela Surucucu, saiu a primeira noite. Os companheiros da Auia-Topote ficaram apavorados e correram para bem longe. Como tinha ficado sozinho no meio da noite, o guerreiro pôs-se a gritar: Tragam a lua! Tragam a lua! Está muito escuro, não consigo ver nada. Os parentes da Surucucu que estavam por perto ouviram o grito e no escuro cercaram a Auia-Topote. A jararaca, que é irmã da Surucucu, mordeu o dedo do pé do Auia-Topote. Ele sentiu dor e gritou, mas reconheceu a jararaca. Conheço a sua mordida, sei quem você é. Meus parentes vão me vingar. A Auia-Topote morreu por causa da picada da jararaca. Mas a Auia-Topote era guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos. E foi pela sua esperteza que, dias atrás, antes de voltar à casa da Surucucu, já prevendo algo, fez um trato com um parente seu. Caso ele morresse, o parente deveria ressuscitá-lo. Assim, quando soube da morte, esse parente foi ao seu encontro, pegou seu corpo e banhou com folhas mágicas da floresta. A Auia-Topote ressuscitou e viu o clarão do dia. Percebeu que a noite tinha acabado. Voltou para a aldeia e pegou potes e mais potes de veneno e levou para Surucucu. Chegando lá,
ele disse: "Desta vez quero noite grande, a noite em que podemos dormir e sonhar à vontade, inventar nossos sonhos e descansar nossos corpos. A outra noite foi muito curta. Não quero mais, por isso trouxe muito veneno." Surucucu, que havia gostado do veneno e queria mais, pegou a noite e, para que ela ficasse maior, misturou jenipapo com todas as imundícies que encontrou. A grande noite dada aos maués foi feita de imundície, e é por isso que à noite sentimos tantas dores no corpo, a boca fica amarga e mal cheirosa, temos pesadelos, sentimos medo. Além disso, é nesse período que a coruja gourenta canta anunciando a morte de alguém. A Oiatopote retornou à sua aldeia, levando dentro do cesto a grande noite. Então, entregou-a para os maués, e desde que isso aconteceu, eles puderam descansar, ver a lua chegar, ouvir os sons dos pássaros noturnos e sonhar no escuro silencioso. Então, crianças, vocês viram quantos personagens, quantas tentativas foram feitas para conseguir capturar a noite? Até a morte apareceu. E nesse mito, a serpente é a personagem que guardava a noite, e não o monstro, como foi no mito anterior. Então agora nós vamos passar para a matriz africana e nós vamos ouvir um pouquinho sobre a origem do tambor. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau, que é um país que fica lá na África, e explica como é que surgiram os tambores, que é esse instrumento tão importante para a cultura da África, para a cultura africana. Tudo começa com o desejo de uns macaquinhos da região em trazer a lua para perto da terra. Essa história se chama Aió, conta o mito do tambor africano. Vamos conferir? Oi pessoal, eu sou a Aió e vim contar para vocês a lenda sobre o tambor africano. O mundo de histórias! Conta a lenda que certo dia alguns macacos de nariz branco na África planejaram trazer a lua até a Terra. Porém, não sabiam como fazer para chegar até a lua e trazê-la para baixo. Até que o menor dos macacos teve uma ideia. O plano era subir uns nos outros até alcançarem. Colocaram o plano em prática, subiram uns nos outros e chegaram até o céu. E por fim, o pequeno macaco conseguiu tocar na lua. Mas antes que conseguissem puxar a lua para a terra, a pilha de macaquinhos não suportou e cedeu. Todos caíram, menos o macaco pequenino, que ficou agarrado à lua. A lua então segurou-o pela mão e achou a cena muito engraçada. Tornaram-se amigos e a lua deu-lhe de presente um tambor branco, que logo o macaquinho aprendeu a tocar. O tempo passou e o macaquinho começou a sentir cada vez mais saudade de sua família e amigos lá embaixo na terra. Sentia a falta também das árvores e bananeiras que deixara para trás. Assim, resolveu pedir à lua para que o ajudasse a voltar à terra. Com uma expressão intrigada, a lua lhe perguntou: "Por que você quer retornar para lá? Não está feliz aqui? Não gosta do tambor que eu lhe dei de presente?" O macaquinho então explicou que amava seu presente e que apreciava a companhia da lua, mas que sentia muita falta de sua família e de seus amigos e das árvores lá da terra. Então a lua ficou com muita pena do macaquinho e lhe prometeu ajudar, com uma condição: não toque o seu tambor antes que chegue lá embaixo. Mas, quando tiver chegado à terra e seus pés tiverem tocado no chão, toque o tambor com toda a força, para eu ouvir e então cortar a corda. Assim você estará livre. O macaquinho prometeu à lua que faria conforme ela lhe dissera. Prometeu que só tocaria o tambor quando chegasse à terra. A lua começou a descer o macaquinho, sentado sobre o tambor e amarrado numa corda. Mas, no meio do caminho, ele olhava para seu tambor e não pôde resistir. Começou a tocar bem de leve, para que a lua não o ouvisse. Mas acontece que o som do tambor, mesmo que muito baixo, chegou até a lua. E ela pensou: o som do tambor. O macaquinho chegou à terra. E assim cortou a corda. O macaquinho começou a cair e cair, até que atingiu o chão. Uma menina que estava por perto o viu caindo e correu para ajudar.
A queda havia sido muito alta. E o macaquinho disse à menina: "Isso é um tambor. Prometa que entregará aos homens desse país." "Eu prometo", disse a menina. Ela correu o mais rápido que suas pernas deixavam, para contar aos homens de sua terra o que havia acontecido. Sli entregou o tambor. Começaram a tocar o seu curioso instrumento e aos poucos mais e mais pessoas chegaram para conhecer o que fazia aquele som tão diferente. A partir desse dia, os homens começaram a construir seus próprios tambores e o instrumento se espalhou por toda a África. Até hoje, o tambor africano é tão tradicional e querido entre o povo que é usado em todas as ocasiões. Legal, né? Agora contem essa lenda para toda a sua família e seus amigos, para que todo mundo conheça ela. Até a próxima. Tchau, tchau. Vocês já imaginavam que esse instrumento teria surgido dessa maneira? Pois é, nós aprendemos muitas coisas com os mitos. E esse é da cultura africana. E o último mito que eu trouxe para vocês é esse aí da telinha. É o Vishnu e o roubo da terra. Esse mito está escrito nesse livro, Mitologia dos Quatro Elementos, da autora Cleo Busato e do ilustrador Igor Santos. A editora é a CLB Produções. Essa é uma narrativa de mitologia hindu e védica. Ela é considerada uma das mais antigas criações da humanidade. Esses mitos fazem parte desse livro sagrado dos Vedas, o Mahabharata. Para o hinduísmo, todos os deuses são manifestações de um único Deus, que rege a vida e a morte. Uma maneira que Deus encontrou para se comunicar com o seu povo aqui na Terra. Brahma é o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor. Então, nós vamos para o nosso último mito de hoje e eu vou ler para vocês. Vishnu e o roubo da terra. Num tempo distante, vivia na Índia um gigante chamado Hiranyaksha. Ele era descendente de Brahma, o Criador. Era forte e seus poderes aumentavam continuamente. Mas ele os usava para o mal. Uma das suas maldades foi roubar a terra e escondê-la no fundo do oceano. Outra foi atacar a morada dos Devas, espíritos do bem, que fugiram amedrontados. Um dia, Hiranyaksha desafiou Varuna, o senhor do oceano, para uma luta. Mas Varuna era pacífico, vivia recluso e não estava disposto a lutar. Para despistar o gigante, disse-lhe que só um Deus seria um adversário à altura de Hiranyaksha. Isso o deixou ainda mais convencido do seu poder. E a partir desse dia, esperava uma oportunidade para lutar com um ser da sua categoria. O gigante estava à beira-mar quando viu a terra emergindo das águas, nas costas de um javali do tamanho de uma montanha. O javali, que se chamava Varaha, era um avatar de Vishnu e vinha ao mundo pela terceira vez, agora na forma desse animal, para salvar a terra que estava perdida nas águas. Hiranyaksha percebeu que aquilo só podia ser obra do Deus e resolveu desafiá-lo. Sei que você é uma manifestação de Vishnu, aquele que mantém as coisas nos seus lugares. Mas deixa de ser tolo, devolva a terra onde a coloquei e vá embora, senão eu arrebento a sua cabeça. Varaha não se intimidou, apenas continuou a levantar a terra do fundo do oceano. Hiranyaksha era um demônio assustador e o seu grito fez a terra tremer. Varaha, impassível, apenas continuou o seu trabalho. Covarde, lute! Gritou o gigante. Diante desse insulto, Varaha colocou a terra de lado e o enfrentou. Seu orgulho o levará à morte, disse ele. Vamos, se quer lutar, então
lute. Os dois travaram uma luta que durou o dia inteiro. Brahma, que observava a cena, estava ansioso para ver a luta acabar ainda de dia, porque à noite os demônios ficam mais fortes. Varaha enviava círculos de energia que envolviam Hiranyaksha, e essa força destruiu as armas do gigante. Ao ver que estava em desvantagem, sua raiva aumentou e a força também. Mas o javali soprou com força nas bochechas do demônio e ele caiu morto. Foi assim que a terra foi salva e devolvida ao seu lugar de origem. Esse mito, ele explica como o universo foi salvo das garras de um gigante que tinha escondido nosso planeta Terra lá no fundo do oceano. Viram quantos desafios os deuses precisam ter para que o nosso mundo fosse criado e fosse salvo? Então, crianças, os mitos têm esse poder de trazer a magia e despertar a criatividade e as ideias na nossa cabeça. Os mitos têm esse objetivo. E agora, com esse último mito, nós vamos para a nossa atividade do dia. É uma atividade que vocês gostam bastante. Vamos ver quem descobre? Isso mesmo, o jogo dos 7 erros. E vocês observem bem essa paisagem, essa imagem que eu trouxe para vocês. Todos os mitos religiosos que eu comentei hoje, pelo menos um dos 4 elementos da natureza estão presentes nele. Nesse joguinho dos 7 erros tem os 4 elementos. Observem lá, a água, o ar, a terra e o fogo. Então eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem por que a segunda imagem tem algumas diferenças da primeira. Procurem lá, eu aguardo.
Então, acharam todas as diferenças? Então, vamos lá conferir. A primeira dela está no elemento ar. Vocês já descobriram? Isso mesmo, ali no balão. E a segunda? A nuvem, também um elemento ar. Olha lá a outra. A margem do rio, esse é do elemento água. E o miolo da flor, vocês viram? Ah lá, tá faltando o miolo da flor, do elemento terra. E esse, uma chama, uma parte da chama não aparece. Elemento fogo. Esse elemento é do local aonde o fogo está. Esse pote, né? Esse detalhe na madeira. Também agora, nosso último erro é da grama, ali também elemento terra. Gostaram, crianças, da atividade de hoje? Então vamos para a nossa revisão. Tudo que nós aprendemos hoje, vamos relembrar um pouquinho? Relembramos sobre os símbolos religiosos das 4 matrizes e nós estudamos sobre as linguagens sagradas por meio de mitos, sobre a criação da natureza e alguns dos seus elementos. E assim chegamos no final da nossa aula. Não esqueçam, crianças, ainda precisamos nos cuidar. Lavem muito bem as mãos, usem o álcool em gel, fiquem em casa e se precisar sair, não se esqueçam. Use a máscara. Até a próxima!